Mas eu não queria demonstrar minha fraqueza. E, ai gente, é sério, eu fico emocionada. Mas eu não queria naquele momento demonstrar minha fraqueza. Eu queria ser mais forte do que aquilo que eu tava sentindo, sabe? A Lu, ela teve um resultado incrível estético. Só que eu não vou puxar esse podcast pro lado estético. Então eu já não dormia bem, eu não me alimentava bem. Comecei a ter dores profundas. Vida muito corrida durante toda a semana. Sou casada, sou dona de casa também. Então juntou tudo caos, isso. Que é o que muita gente tá passando hoje em dia, né? Um caos. Exatamente. Então, e agora eu vou falar uma coisa pra você que eu nunca contei pra você nem pra ninguém. Isso é novo, gente. Isso Mas é novo. qual foi o momento de decisão pra você começar e falar assim, eu preciso mudar? Zé, além da insônia, das dores, eu passei por um momento de uma depressão profunda. Eu preciso educar o meu cliente também e fazer com que ele entenda que essa Lucélia não é um robô e que ela também tem vida própria. Nossa, maravilha. E um belo dia eu falei, eu acho que eu vou colocar um chip da beleza. E eu coloquei. E realmente, nossa, o resultado foi incrível. Olhando pra essa câmera aqui, imagina que tem uma mulher te olhando aqui nessa câmera, passando por tudo que você passou. Ela tá travada, desanimada, achando que não consegue, com ansiedade, deprimida. O que você falaria pra ela, assim, do fundo do seu coração? Olá, seja muito bem-vinda ao 5º episódio do JW Podcast Fit. E antes de eu te falar quem é a aluna que eu vou entrevistar, eu gostaria de falar para vocês sobre o patrocinador do nosso episódio, que é o caféempresas.com.br. Se a sua empresa não está no local onde as pessoas vão buscar serviço, você empresa ou você prestador de serviço, ninguém vai te encontrar. Você precisa estar nos lugares onde as pessoas pesquisam, seja no Google, seja numa inteligência artificial, e o Café Empresas é especialista nisso. E se você vir através desse episódio, você vai ter 20% de desconto. É só você colocar aqui a câmera no QR Code aqui na tela e você vai cair direto para conversar com eles. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha aluna Lucélia Godoy, porque ela contar a história dela aqui, a gente mostrar as nossas fraquezas, os perrengues que a gente já passou, não é fácil, porque as pessoas hoje em dia, a vida é um mar de rosas, né? As pessoas só querem mostrar as flores, não quer mostrar os perrengues. E hoje a Lu tá aqui de coração aberto para contar a trajetória dela para vocês, falar tudo que ela passou. A Lu, ela teve um resultado incrível estético, só que eu não vou puxar esse podcast pro lado estético, eu vou puxar principalmente pelo que ela estava passando antes e o que ela está hoje, que você às vezes vai se identificar. Ela estava com ansiedade, crise de ansiedade, ela não dormia bem, ela estava com uma dor muito aguda no ombro e que fez com que ela estava prejudicando o trabalho dela. Esse foi um dos motivos, mas tem outros motivos pelo qual ela decidiu começar a treinar e mudar completamente de vida. Muito obrigado, Lu, por você ter vindo, por ter aceitado esse convite. Zé, é uma honra estar aqui contando uma história para outras pessoas, né? Que, como você mesmo disse, vão se identificar e aí elas podem estar achando uma solução para o problema delas, né? Isso, exatamente, Lu, porque tem muitas pessoas passando pelos mesmos perrengues que a gente está passando. E é muito bom, obrigado mesmo, de coração, por você ter vindo, tá? Agora vamos pela primeira pergunta. Ô, Lu, se eu tivesse te conhecido há 6 meses antes de você começar comigo, como que você estava naquela época? Relembra um pouco o que você estava passando. Zé, muitos problemas. A gente treinava antes da pandemia, né, Zé? E aí depois veio a pandemia e quando eu trabalho com festas, né? Trabalho com eventos. Então, quando passou a pandemia e foi liberados os eventos, eu tive um ano muito caótico, sem folga, muito trabalho. Então, eu fui tendo um nível de estresse muito grande, a pressão era muito grande. Então, eu já não dormia bem, eu não me alimentava bem. Comecei a ter dores profundas, vida muito corrida durante toda a semana. Sou casada, sou dona de casa também, então juntou
tudo caos, isso. que é o que muita gente está passando hoje em dia, né? Um caos. Exatamente. Então, se 6 meses antes também eu tivesse te conhecido, eu acredito que muita coisa tinha melhorado e tinha aliviado e eu não tinha me sobrecarregado Você tanto. não teria passado, às vezes, por tudo isso, né? Exatamente. Nessa fase que você estava passando aí, qual era uma dificuldade que ninguém via, mas que você sentia ela todos os dias? E o que fez você decidir? Qual foi o momento de decisão para você começar e falar assim, eu preciso mudar? Zé, além da insônia, das dores, eu passei por um momento de uma depressão profunda. Nunca contei isso pra ninguém, vocês estão descobrindo isso agora, viu, gente? Mas eu passei por uma depressão imensa de ficar. Cheguei a ficar uma semana sem banho. Uma semana sem banho. Só levantava, tomava uma água, que era a única coisa que descia, eu não conseguia nem comer. Nem comer, Zé. E eu me senti como se eu estivesse me definhando em vida. Que maravilha, Lu, você dar esse depoimento, porque hoje em dia a depressão e a ansiedade é um dos mal do século. E tem muitas pessoas que você dando, você se abrindo pela primeira vez, igual você disse, vai se sentir mais confiante para tentar buscar ajuda também. Sim, e aí, Zé, tem aquela coisa, né, do meu relacionamento. Quando você tá com depressão, você tá fadigada, estressada, você não tem apreço por nada. Então, o que que acontece? Tudo foi afundando. Eu lembro que, na época, eu estava bem atarefada de trabalho, eu queria dar um up na minha carreira. Foi quando eu comecei a seguir uma empresária e eu tinha muita vontade de comprar uma mentoria dela. A mentoria dela me ajudou a ter a virada de chave. Essa empresária era do ramo do que você trabalha. Ela não é muito pelo contrário, Ah, é? de um ramo totalmente diferente que o meu. Que legal. Era só admiração. Admiração, porque ela era uma mulher bonita, ela era uma mulher forte, ela falava todos os dias daquilo que eu já não estava tendo mais, que era autoestima, que era se vestir bem, passar uma boa imagem para o cliente. Então, o que que acontece? Quando eu comprei essa mentoria dela, do começo ao fim ela falava que você tinha que estar bem consigo mesma e que para você ser uma empresária muito foda, digamos assim, que na realidade era essa palavra que ela usava, você não precisava ficar 24 horas do seu dia em prol do seu cliente. Você tinha que ter manhãs livres para você. Então, de manhã você tinha que ter o seu café da manhã tranquilo, a sua atividade física. E aí isso começou a mexer muito com a minha cabeça. Eu falei, opa, peraí, preciso voltar a treinar. Eu preciso educar o meu cliente também e fazer com que ele entenda que essa Lucélia não é um robô e que ela também tem vida própria. Nossa, maravilha. Excelente depoimento. O que você já tinha tentado antes, que na sua cabeça você achava que dava certo e que depois que você começou, você fez, deu errado e agora depois que você começou, você mudou os seus comportamentos, sua vida, você vê que aquilo não dá certo. Zé, igual eu te falei, sempre tive uma alimentação errada para começo. Eu sempre fui magra, mas chegou um tempo que eu era uma magra falsa, né? Falsa magra. E aí o que que acontece? Eu já não me alimentava bem. E aí um belo dia eu falei, eu acho que eu vou colocar um chip da beleza. E eu coloquei. E realmente, Bom. Nossa, o resultado foi incrível, Zé. Você sente a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, de verdade. Só que, o que que acontece? Eu não dei continuidade, eu não fiz um tratamento muito profundo. Aquilo me causou alguns rebotes. Como tudo que faz milagre de imediato, também traz uma consequência. E hoje eu consigo entender o quê? Que quando eu voltei a praticar atividade física, eu voltei... E nessa época do chip você estava sem atividade física, né? Sem atividade física. Eu ia na academia, às vezes, porque aí eu procrastinava, gente. Mas sem nenhuma atividade física, eu tive um abdômen trincado. Então, aí o que que acontece, Zé? A questão de que nada que é rápido faz milagre. Hoje é totalmente diferente, você sabe disso. Você pode até buscar um chip da beleza, você pode buscar um tratamento hormonal, principalmente depois dos 40 anos a gente pode buscar isso até para reajuste, mas isso não é o fim, né, Lu? Não. Precisa de todo o restante, né? Precisa. Ô, Lu, como você me conheceu
E o que fez você confiar em mim para tentar mais uma vez, depois de ter tentado fazer outras coisas, chip? Como você ficou sabendo do meu trabalho? Foi indicação? Como que foi? Zé, a primeira vez que a gente começou a treinar, eu vi você pelo Instagram. E da segunda vez eu já te conhecia, né? Foi em rede social, então. Foi, a primeira vez foi na rede social, que foi antes da pandemia. E agora, nesses 2 anos para trás que a gente voltou a treinar, quando eu pensei em treinar, para mim não tinha uma outra pessoa em mente, porque você para mim é o sinônimo de disciplina, de empenho, de vamos lá que eu vou pegar na sua mão e vou te levar para onde você deseja. Então eu já tenho essa segurança, já tinha essa segurança em você. Então isso é uma coisa que você sempre passou para mim, né? É uma segurança profissional muito grande. Então para mim não tinha outro. Obrigado, Lu. Obrigado pelo depoimento. Esse vai me ajudar, hein, galera? Antes de começar, qual era o seu maior medo e em que momento você quase desistiu logo no começo? Por exemplo, você falou que estava com ansiedade. Uhum. Você tinha medo de ir na academia e ver pessoas e ter crises ou fazer exercício, o seu batimento acelerar? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente que tem crise de ansiedade, quando ela vai na academia e o coração acelera, ela acha que o aceleramento do exercício tá dando crise nela de novo. Até então eu tive alunos que, por exemplo, um aluno começou comigo, que eu deixei ele à vontade. Falei assim, ó, toda vez que você sentir algum desconforto, você pode parar o treino com 5, 10 minutos, 15 minutos e você pode ir embora. Depois você volta ao que você estiver bem. Zé, então, a minha ansiedade, ela sempre foi muito forte. Muito, 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 muito mesmo. E agora eu vou falar uma coisa pra você que eu nunca contei pra você nem pra ninguém. Isso é novo, gente. Isso é novo. Mais Não um, galera. Esse contei pra podcast vai ninguém. ficar bom, hein? Nem mesmo pra você. Mas eu já treinei tendo crise de ansiedade e todo momento que eu olhava pra você, eu sentia vontade de te falar, Zé, eu preciso ir embora. Mas eu não queria demonstrar minha fraqueza. E, ai gente, é sério, eu fico emocionada. Mas eu não queria naquele momento demonstrar minha fraqueza, Zé. Eu queria ser mais forte do que aquilo que eu tava sentindo, sabe? E eu não podia deixar aquilo me dominar. Nossa, maravilha. Não? E o que eu comecei a fazer? Enquanto a Vera tava no momento dela, eu colocava a mão no joelho, respirava profundo, né? Fazia esse exercício de respiração para ver se aquilo passava. Mas eu consegui, durante algumas vezes, aguentar firme até o final do treino. Lu, essa parte de enfrentar é muito bom, porque isso fez com que você ia ganhando força para ver que você dominava isso. Mas eu também deixo aqui aberto que a pessoa, por exemplo, se ela tivesse me falado, Zé, eu não tô bem, para ela às vezes seria ruim, mas essa fase de mudança, de sair dessas crises, é normal um dia ou outro você precisar dar um escape, vazar e depois você volta no outro dia mais calma e assim vai indo. Mas obrigado por dar esse depoimento, ficou muito bom, acho que vai ajudar muita gente. Quando você começou, como era a sua rotina na prática? Quanto tempo você treinava? Fala pra mim mais ou menos assim, como que era a sua rotina de treino? Quantas vezes na semana você ia e o que você fazia? A gente começou com 3 vezes na semana, né? Até porque final de semana, geralmente quinta, sexta, eu começava os eventos, então eu comecei um pouco mais assim, devagar. Foi 3 vezes na semana. Depois a gente passou para de segunda a sexta. Depois que você evoluiu mais, a gente aumentou. A gente aumentou. Quanto tempo de treino era, Lu? 40 minutos. 40 minutos de aula. Mas 40 minutos assim, viu, gente? Ó, ralado. E como que era essa rotina sua, Lu? De acordar, o que você come? Dá um relato para as pessoas entender mais ou menos uma rotina de quem treina. No começo não é de fácil. Quem treina, trabalha. No começo não é fácil. No começo eu ainda ficava muito ligada no meu celular, tá, gente? Então é super normal. A gente que tem essa vida mais profissional
agitada, eu ficava muito com o celular, tanto que o Zé pegava meu celular no começo da aula e colocava no bolso dele. Hoje eu já treino sem o celular. O Zé mal pega meu celular porque eu já deixo ele lá no armário. Mas era horrível, por exemplo, ter que levantar cedo, às 6 da manhã, porque muita insônia, não estava dormindo bem, e aí tinha noites que eu ainda ficava praticamente a noite inteira em claro, às vezes eu deitava e acordava muito mais cansada do que eu já tinha ido dormir, então no começo para mim foi super, super difícil, eu ia mesmo assim, contando os passos, gente, pensando, queria tanto ficar na minha cama, Vencendo a procrastinação mesmo, mas Lu. eu ia. Antes você ir e fazer, sei lá, razoavelmente do que você não ir. Excelente. Uma coisa legal de você falar nessa parte agora, me fala para as pessoas, quando você me disse que você chegava a colocar a roupa. Zé, era isso. Antes de tudo, antes da gente começar a treinar, eu falava assim, eu vou pra academia, então eu vou começar a treinar antes mesmo de eu falar com o Zé, porque aí a hora que eu pegar no ritmo com o Zé, eu já vou estar com o corpo mais preparado. Zé, colocava minha roupa de academia, acabava de amarrar o cadarço do tênis, eu falava, eu acho que eu não vou. Deixa que eu vou amanhã. Aí sempre deixava para amanhã. E eram meses assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. E isso é muito comum, tá, Lu? Não é só você, é muito comum. Já recebi muitos relatos desse jeito. Ô, Lu, e o que que era assim muito difícil no começo, algo que você achava tipo assim, eu não vou dar conta? E que hoje você percebe assim que ficou normal pra você. Tipo assim, não é as coisas que ficam mais fáceis. É a gente que acaba ficando mais forte. O que que você teve nesse começo e que hoje você percebe que é tranquilo? Eu achava que eu não ia conseguir conciliar o meu treino com a minha vida profissional. Por exemplo, eu trabalho com eternização de buquês de noiva, então eu atendo noivas de todo o Brasil. Então são noivas todos os dias me enviando mensagens. Todos os dias. Então eu pensava assim, gente, esse tempo que eu tenho aqui de manhã cedo para responder a minha noiva, se eu demorar muito, ela vai achar que eu não quero responder. Isso para mim foi muito difícil no começo, Zé, porque eu achava que eu ia perder o meu cliente se eu não respondesse ele exatamente na hora que ele me mandasse a mensagem. E muito pelo contrário, eu continuo vendendo da mesma forma, atendendo meus clientes da mesma forma, tendo as minhas manhãs para mim. Então, eu chego em casa por volta de 9, 10 horas. Se eu não tiver nenhum compromisso comigo mesma, eu começo às 10, senão eu atendo depois da 1 hora para frente. Isso aí, Lu. Ó, gente, aproveitando, a Lu é excelente no que ela faz, viu? Os buquês dela é incrível. Ela que fez o buquê da Gláucia no meu casamento. Ô, Lu, e assim, como esse começo é muito, muito difícil, a maioria das pessoas desistem no começo. Pra você tem uma ideia? A média das pessoas em todas as academias é de 2 a 3 meses. No começo a pessoa às vezes até começa empolgada, esperando às vezes um certo resultado, mas lá para a fase dos 2 a 3 meses essa pessoa desiste. E como esse começo é muito difícil, o que que foi assim para você, que você fala assim, ó, isso aqui foi me dando força e eu fui me prendendo nisso. O que que você viu de, por exemplo, de melhora no corpo primeiro, ou de melhora na dor, ou de melhora mental? Teve algo a mais ou foi um conjunto de tudo? Logo assim que você falou assim, não, eu vou continuar com isso aqui, eu preciso disso. Zé, primeiro que hoje, se eu for parar para citar, melhorou em todos os aspectos. Eu falo que quem pratica atividade física, ela tem uma melhora não só física, mas como mental, espiritual, tudo muda, gente. O meu ponto de partida para voltar a fazer atividade física não foi questão de estética. Eu fui treinar por conta das minhas dores que estavam insuportáveis, por conta da minha ansiedade que estava muito grande. Então eu estava assim, treinando, começando a meditar, que são 2 hábitos incríveis para quem tem ansiedade: exercício físico, atividade física e meditação.
Então, eu vim primeiro de tudo com isso. Aí o corpo foi melhorando e eu fui ficando animada. Eu falei, E você já opa! percebeu melhora, Lu, nesses quesitos da ansiedade, das dores, logo de começo? Demorou quanto tempo, mais ou menos, para as pessoas entender? Porque as pessoas acham que tem uma dor. A Lu, por exemplo, ela não conseguia fazer arranjo no alto, que ela faz muito arranjo com flores. Então ela estava sofrendo muito para trabalhar. E tem pessoa que acha que tem a dor e que ela vai treinar e que as dores vão piorar. Quanto tempo mais ou menos demorou assim que você percebeu assim que já estava melhorando para você? Porque cada pessoa é cada pessoa. Zé, pra mim foi coisa de entre 3 a 4 meses eu já comecei a sentir uma mudança ali muito bacana. A primeira mudança que eu tive, a percepção foi bem nítida, foi a questão das dores. Por quê? Eu acordava de madrugada com a dor. Eu acordava no meio da noite. A dor era tanta que eu acordava e eu falava pro meu marido, eu não tô aguentando. Eu chorava à noite porque eu não tava aguentando de dor. Então, assim, a dor foi uma coisa, a primeira coisa. A ansiedade veio aos poucos. Às vezes eu tenho alguns picozinhos hoje, mas é algo muito raro. Mas a ansiedade também era uma coisa que me pegava muito, e isso foi melhorando assim gradativamente. O sono, então, A maioria das pessoas não dormem, Lu. Muito bom você falar sobre isso. o sono foi incrível. E aí eu comecei também a perceber o meu corpo. Então eu percebia que e até hoje, tá, gente? É por isso que muita gente me liga 9 horas, 10 horas, eu não vou atender porque eu já tô desmaiada, eu já tô dormindo. Porque às 9 horas da noite é a hora que começa a me dar o pico de sono. Então, Você reeducou a sua vida. o que eu faço? Tá me dando sono? Eu vou dormir. Porque se eu ficar segurando meus sonos, vai chegar lá 11 horas da meia-noite, eu não vou conseguir dormir porque eu tô segurando meu sono. Vendo isso, o meu marido também, ele era assim. O Jorge, ele era o homem da madrugada. Dava 1 hora, 1h30, 2 horas, o Jorge estava super acordado. Hoje que ele treina, 10 horas também o Jorge está Já tá dormindo. dormindo. Porque o sono é incrível, gente. Dormir, você acorda, no meu caso, para mim o sono é essencial. Eu trabalho com a minha criatividade, Zé. Então, se a minha mente não estiver descansada, eu não vou produzir. Se o meu corpo não estiver descansado, como que eu vou treinar no outro dia? Treinar, trabalhar. Exatamente. Então, Muito bom. Ó, hoje você já evoluiu, você já está transformada. De tudo que você viu de mudança assim, qual delas assim que te chama mais atenção? acreditem se quiser, não é o meu físico, é o meu mental. Mental. É o meu mental, Zé. Sabe por quê, gente? Eu falo uma coisa. A mulher, quando ela começa a treinar, por mais que seja como foi no meu caso, de buscar a questão de sono, ansiedade, dores, você começa a ter a melhora física. Você começa a comer bem, você começa a dormir bem, você começa a ver resultados físicos. Com isso, você começa a se sentir melhor, você se sente bem. E quando a mulher se sente bem fisicamente, ela fica mais leve, a autoestima dela tá maior, o mental dela vai mudar. Porque você vai começar a se importar muito menos com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque você tá bem com você mesma. E não tem nada. Eu acho que o melhor remédio para uma mulher é ela estar bem com ela mesma. Muito bom, Lu. Ô, Lu, as pessoas acham que treino é tortura, que treino é sofrimento. As pessoas acham que sempre vai ser assim e que nunca vai mudar. A pessoa, ela acha que ela não gosta de exercício e você estava relatando que era muito difícil os primeiros dias para você ir na academia, que você estava no caminho querendo voltar já. E como é treinar para você hoje? Ai, gente, treinar é meu lazer. Virou meu maior hobby. Virou meu maior É hobby. difícil das pessoas acreditarem nisso. Zé, eu sei que é difícil, mas, gente, é um hobby pra mim. Eu fico super triste quando eu não posso ir treinar de sexta-feira, porque é o dia do meu treino de pernas. E aí eu falo pro Zé, Zé, eu não vou vir na sexta, porque eu tenho que trabalhar.
Mas eu amo, eu amo. Hoje, pra você ver, a pessoa lá, a Lucélia lá atrás, de 2 anos atrás, que, nossa, era um sacrifício imenso levantar cedo pra ir pra academia, colocava o despertador, ficava na cama mais meia hora morgando, tentando dar coragem. Hoje, o meu corpo acorda sozinho. Eu não preciso de despertador, não preciso de nada. 6 horas, meu olho abre, eu tô de pé, maravilhosa, fazendo meus mantras, tomando meu café, dizendo que o meu dia será incrível, que o meu treino vai ser maravilhoso. E vou pra academia. Por quê, gente? Acreditem ou não, vocês criam uma nova família na academia. Hoje eu tenho uma família na academia. Hoje eu tenho pessoas, amigos, pessoas que, sabe, chega aquele bom dia E o incrível. ambiente da academia ele é diferente, né, É Lu? muito Você não vai bom. ver pessoa reclamando, é uma Não, energia diferente. é muito bom. É uma Ó, energia diferente. vou dar um outro exemplo, Zé, posso? Pode. Vou dar um exemplo do meu marido. Gente, o meu marido, ele não ia na academia. Há anos eu insistia pra ele ir. Vamos, Jorge, vamos. E ele, não vou. Primeiro, ele não gostava que eu ia, porque ele acha que todo mundo fica reparando todo mundo. E ele falava assim: não vou pra academia, não. As pessoas vão ficar me olhando, vão reparar que eu sou magro, vão reparar que eu tenho mais idade. Até que, com todos esses meus processos, né? Porque meu marido, ele foi a maior testemunha de tudo que eu passei. De dores, de insônia, de estresse, nível de estresse altíssimo. Então, assim, ele viu, Zé, a mudança em mim e eu acho que ele pensou, opa, eu preciso acompanhar essa mulher. Porque se ela mudou desse jeito, Eu também eu quero. também quero. E onde ele começou a falar, um belo dia ele falou assim: não, fala pro Zé que eu vou treinar com ele também. E, pasmem, no primeiro dia dele de academia, ele chegou em casa super feliz e a primeira coisa que saiu da boca dele foi: nossa, ninguém olha pra ninguém, ninguém repara em ninguém, né? Eu falei: claro que não, Jorge! E ele treinava até com a cabeça baixa nos primeiros dias. Hoje ele já tá tudo normal, não falta, e é aquele tipo de aluno que eu tenho certeza não para nunca mais. Não, ele tá amando, gente, ele tá amando. Ô Lu, você falou que o treino fez toda essa mudança na sua vida. O que é essa pergunta aqui? Eu quero que você fale, além do treino, da alimentação, dessa mentoria que você fez com essa mulher que você disse, o que mais você fez para te ajudar nessa evolução? O que mais que você viu, que você leu? Porque as pessoas estão passando por isso e essa transformação são várias coisas ao mesmo tempo. O que mais você fez além de começar a treinar? Zé, como eu disse, passei por uma época super difícil, depressiva, chateada com pessoas, e eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu precisava curar traumas, refazer a minha mente. Foi quando eu comecei a assistir podcasts de grandes mentes que a gente tem no Brasil, tipo, sou fã de Joel J, Caio Carneiro, Jacob Patrick e inúmeras outras pessoas aí que são fantásticas, que eu vejo todos os Podcast podcasts. é muito bom, gente. É muita informação de graça e ajuda muito. E eu lembro que na época eu comecei, inclusive, a assinar o Instagram pago do Jacob, que era onde ele fazia algumas lives, faz até hoje, né? Umas lives mais privadas pro clubinho. E o Jacob, ele fez com que eu me enxergasse de dentro para fora. Ele me fez entender que eu tinha várias vozes que eram meu falso eu, que me dizia: você não pode, você não consegue, você não vai dar conta, não é para você. Nossa, isso é ótimo. Então, ouvir esses podcasts do Jacob, isso me ajudou muito. Isso me ajudou a entender que alguns pensamentos não eram meus. Você é quem pensa, você não é o pensamento. E que eu posso controlar tudo que eu quero. Tudo que eu quero. O universo tá aí, gente. É tudo nosso. A gente só tem que estar disposto para ir lá e buscar. Maravilha, Lu. Pega essa dica, hein, gente? É muito boa. Lá atrás, estava tudo muito ruim na sua vida, aquele caos que você disse.
Como que você lidava com a insegurança e a comparação com outras pessoas? E como você lidar com a insegurança hoje e com a comparação com outras pessoas? Zé, isso é, isso para mim era uma ferida imensa, enorme. Eu falo que a internet ela é ótima, mas ela também Destrói. destrói. E eu vivia muito sabe, Comparação? nessa comparação de viver no Instagram. Então, eu me comparava 24 horas, tanto física como profissionalmente com outras pessoas. Eu ficava ali o dia inteiro comendo aquelas informações e me perguntando por que a pessoa estava ali e eu não, por que com ela deu certo e comigo não. E aí que entra mais uma vez a dica que eu dei dos podcasts com grandes mentes, filósofos e empresários que me fizeram entender que, primeiro de tudo, eu já comecei a não seguir essas pessoas. Eu fui eliminando do meu Instagram. Porque eu não queria mais ver aquele conteúdo. Porque eu também entendi que eu tinha que me desconstruir para me construir de novo. Então foi exatamente isso que eu fui fazendo. Porque para mim, isso era a minha maior dor. Você se comparava muito. Demais, demais. E hoje você tá 100% livre disso? Ou você às vezes se pega querendo comparar? Graças a Deus, eu posso dizer de coração aberto, eu não tenho mais esse problema de comparação. Eu entendo que o meu caminho, a minha jornada é meu, que eu ser essa pessoa exatamente como eu sou é o que me torna diferente no mercado, é o que faz as pessoas gostarem de mim, porque tem muitas pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu, mas não como eu. Então, quando você entende isso, é mágico. É libertador. E na parte de comparação, Lu, principalmente mulheres, isso não é muito comum em homens. Mulheres, elas se comparam muito. Demais. Principalmente biotipo, elas ficam olhando o corpo da blogueira que tá na melhor postura, na melhor ângulo, e a hora que você vai ver aquela pessoa no dia a dia, ela não tem aquele corpo, ela não tá com o abdômen contraído, e lá ela tá. Então, as mulheres se comparam muito. Você já teve essa comparação e hoje você não compara mais? É demais. Você é a prova viva, que a gente se conhece há anos. O Zé é a prova viva de que eu sempre odiei ser magra. A vida inteira eu quis ter um corpão, olhava pra paniquete, vamos lá, o corpão da paniquete, falava, não, eu quero ter essa coxa, eu quero ter esse glúteo, eu quero ter essa cintura. Mas eu entendi que não é o meu biotipo. Eu nunca vou ser daquele jeito. Então, o que eu comecei a fazer? A olhar e me inspirar em mulheres que têm o mesmo biotipo que o meu. Quem são essas mulheres? Camila Coelho, a Bruna Gonçalves, são mulheres magérrimas, que são as famosas magra Pro Max. Que é aquela comparação, né, Lu? Que ela é alcançável. Tá na minha realidade. Tá na realidade. Porque ela tem o meu peso, ela tem a minha estatura, ela é magrinha, baixinha como eu. Então, antigamente, o Zé sabe disso. Eu vou falar mais uma coisa pra vocês. O Zé sabe disso, porque eu já tive essas crises lá na academia. E eu puxava a orelha dela. De chegar no Zé e falar assim, Zé, minhas roupas tá tudo larga, Zé, eu vou sumir. Eu tô muito magra, Zé, o que eu vou fazer? Eu tô magra demais. E aí foi onde eu comecei a me olhar melhor no espelho e a entender que eu quero envelhecer bem. Eu quero envelhecer com saúde. Eu trabalho 8 horas em pé. E aí eu quero ser aquela mulher de 50 anos que anda, que se gesticula, que se precisar subir uma escada sobe tranquilamente. Eu quero ser essa mulher, eu quero envelhecer da melhor forma possível. Eu quero poder carregar os meus netos no colo, brincar de correr com os meus netos. Então eu quero ser essa velha. Isso é o seu objetivo. É o meu objetivo, Maravilha. Zé.
Quero ser feliz assim, Isso. me aceitando. E buscar a sua melhor A versão, minha né? melhor versão. E aí, falando do choro, eu entendi que esse é o meu biotipo. E que se eu também, Zé, porque a maioria das mulheres, o que que elas querem quando elas vão pra academia? Barriga, elas querem trincar o abdômen. Só que eu entendo isso hoje maravilhosamente bem, mas demorou um pouco, gente. Mas hoje eu consigo entender que uma mulher que quer uma barriga trincada, ela vai perder todo o restante. Você não vai conseguir ter um pernão gigante, um bundão A não gigante. ser que ela tenha um biotipo de pernão e A bundão, não né? ser que ela tenha esse biotipo. No meu caso, óbvio que eu vou emagrecer. Mas aquilo que eu emagreci quando eu reclamei pro Zé, hoje eu estou recuperando em massa magra. Quer coisa melhor do que isso, gente? Massa magra. Isso é vida. Ô Lu, dessa transformação, de tudo que você se transformou aí, teve algum episódio frequentes, assim, de pessoas do seu convívio, de relatar alguma coisa em específico? Nossa, Lu, você tá diferente nisso. Nossa, notei que você, emagreceu, você tá definida. Ou, nossa, Lu, você tá com o astral diferente, sabe? Esse tipo. O que que mais, depois dessa transformação, o que que mais você ouviu sobre essa nova versão da Lu? Gente, primeiro uma coisa super importante que eu quero falar pra vocês é que eu fiz uma bateria de exames há um tempo atrás e lembra que eu falei, Zé, da insônia, do estresse. Gente, meu nível de cortisol estava tão alto, tão alto, tão alto que ele já estava quase crônico. Então você imagina o quanto eu era uma pessoa mal-humorada. E o estresse é o mal do século também, tá? Mal-humoradíssima. Eu implicava com o meu marido, por exemplo, em casa com tudo. 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 Com É tudo. muito comum isso. Hoje, eu não implico com nada. Meu casamento hoje é o casamento mais maravilhoso e feliz da face da terra. Acho que meu marido, ele me abençoa todos os dias. Acho que é por isso que ele foi treinar. Ele falou, essa mulher mudou demais, ela nem implica mais comigo. Então, assim, mudou muito a questão do meu alto astral. Zé, hoje eu sou uma pessoa mais leve. Hoje eu consigo organizar as minhas coisas melhor. Hoje eu consigo focar mais no meu trabalho. E com relação ao corpo, todo mundo fala: Meu Deus, como você emagreceu? Você tomou Mondiaro? Eu falei: Não, gente, eu não tomo, tá? Mondiaro, porque muita gente pergunta. Não precisei tomar Mondiaro. É que eu tenho, graças a Deus, uma facilidade de perder peso. Mas isso aqui é muito na raça. Mas ela treina 5 vezes por semana. É tá, no galera? choro, é com o Zé falando, vamos, vai minha filha. Mas hoje, assim, Zé, todo mundo percebe a mudança do corpo. E é claro que eu quero mudar ainda mais. Tem várias coisas que eu quero ainda ajustar no meu corpo. E é aquilo que eu te falei, cada dia eu quero experimentar algo novo. Eu falei pro Zé, agora eu estou experimentando ficar sem açúcar. Gente, vocês têm ideia, isso é algo... Ela tá se desafiando. Cada micro desafios que você vai se desafiando e você vence pequenas etapas, você vai se tornando mais forte até que chega um dia que você consegue ficar, tipo, sem aquilo que você jamais imaginou que você ficaria sem. E sabe qual é a melhor coisa de tudo, Zé? Ah, Quando você chega até onde eu cheguei aqui hoje agora, você já não treina mais porque você quer impressionar as pessoas. Você treina porque você quer estar bem consigo mesma. Você quer se autodesafiar. Então você quer se conhecer. Então hoje a questão do açúcar é porque eu quero ver até onde eu vou, onde eu posso chegar. maravilha, Lu. Tenho certeza que você vai sair melhor, não só por conta de ter tirado o açúcar, mas por conta de enfrentar isso. Esse enfrentamento é muito bom. Você falou em relação ao trabalho, as coisas que mudou e tudo, mas assim, eu queria que você puxasse um gancho nisso, em questão assim, física. O quanto você chegava exausta no final do trabalho, o quanto você cansava, as dores, e como você está hoje? Qual que é a diferença da Lu antes e dessa Lu na melhor versão num dia inteiro? Por exemplo, assim, você pega uma festa muito grande e você tem que trabalhar o dia inteiro. Como que tá essa parte física? Meu Deus, eu me sinto com 20 anos. E as pessoas têm umas que me dão.
Você sabe, 20, 25. Aí quando eu falo que eu tenho 43, todo mundo assusta. Mas eu me sinto ótima. É aquilo que eu te falei. Antes eu deitava na cama e aí eu tinha que levantar muito cedo, porque às vezes eu viajo pra longe, né? Então tem tudo isso também. Nem sempre a festa é dentro da cidade, mas geralmente é tudo longe. Então eu levanto muito cedo, às vezes eu madrugo. E aí eu consigo ter no dia anterior um sono bem bacana, porque eu não tenho mais ansiedade. E eu acordo super bem. E, gente, é aquilo que eu falei. É em pé o tempo todo, e andando o tempo todo, me movendo o tempo todo. E eu me Subindo, né? subindo e descendo a escada, carregando arranjo pesado. Então, eu me sinto muito, mas muito melhor. Além de feliz, com, com a endorfina lá em cima, Energizada. energizada. Eu tô super bem, eu não tenho dor, Zé. Você tem que é a coisa mais gostosa do que você trabalhar o dia todo Viver sem dor. sem estar com aquela dor. Eu tinha uma dor no meu pescoço que eu ficava, parecia que eu tava com um torcicolo, porque ficava dura. E ela irradiava pro ombro, Lu. Zé, era do pescoço pro ombro. E aí eu fui suportando ela do pescoço pro ombro. Depois de um tempo, ela vinha do pescoço, ela descia pro ombro, ela foi indo pro braço e pra mão. O ponto crucial foi quando eu comecei a ter formigamento. Nos dedos. Aí eu já não sentia mais a Tava mão. pinçado lá na cervical. Aí foi onde eu comecei o treino, mas também comecei com fisioterapia. Naquela fase aguda, o certo é mesmo fazer uma fisioterapia. Porque era horrível. Mas hoje, graças a Deus, gente, eu quase viro piruleta trabalhando. Lu, teve algum dia assim que você não queria treinar de jeito nenhum? Agora, depois dessa mudança, que era um dia corrido, que você tinha um monte de coisa pra fazer, sabe aquele dia que tem tudo pra não dar certo de você treinar? E que mesmo assim você foi, e como você se sentiu depois de ter vencido um dia que não era pra você ter treinado e você treinou? Porque as pessoas, elas começam falhando nesses dias difíceis, e é o que eu sempre falo, é nesses dias que você tem que, nem que for fazer 20 minutos. Zé, primeiro que hoje é difícil dizer isso, porque eu não tenho um dia assim que eu vá treinar sem ter vontade de treinar. Muito pelo contrário. Hoje eu gosto de treinar e eu fico triste o dia que eu não posso. O dia que eu não vou é por motivo realmente de trabalho. Vou dar um exemplo. Já aconteceu de eu ter, acho que médico, e chegar no treino do Zé atrasada e falar para ele assim: fica tranquilo, a gente vai treinar esses 20 minutos, mas eu vou continuar aqui fazendo o meu treino. Isso é real. Isso é real. E eu fico lá. Eu fico lá, o Zé acabou a aula comigo, eu continuo lá. Hoje mesmo eu preciso fazer uma nova bateria de exames. E aí, ontem eu até fui no laboratório, foi super engraçado, porque eu falei, gente, olha como que eu tô. Mas eu fui no laboratório, eu poderia ter ido hoje. Só que eu tinha que chegar lá às 7. Para um exame específico, eu tinha que ficar das 7 da manhã até as 8 da noite deitadinha de repouso, e às 8 eu começava a fazer os exames. Eu falei, não vou fazer hoje, porque hoje é quarta-feira, dia do meu treino de perna. Eu vou deixar para terça-feira da próxima semana, que aí é treino de braço, eu posso chegar atrasada e depois eu continuo fazendo sozinha. Porque eu não consigo. Hoje eu priorizo a minha atividade. Exatamente, que as pessoas vão sempre se deixando para depois e vai esquecendo. Gente, né? É maravilhoso, vocês vão se acostumar. Por favor. Agora, Lu, aproveitando essa deixa aí pra gente finalizar assim com a última pergunta. Olhando para essa câmera aqui, imagina que tem uma mulher te olhando aqui nessa câmera, passando por tudo que você passou. Ela tá travada, desanimada, achando que não consegue, com ansiedade, deprimida. O que você falaria para ela, assim, do fundo do seu coração? Se eu puder dar um conselho, vá cuidar de você, porque exercício físico, ele é um autocuidado. A gente que é mulher
principalmente eu, 40 a mais, quando a gente vai tomar banho, você perde massa muscular. Verdade. Então, assim, se eu puder dar um conselho a todas as mulheres hoje que passaram e passam pelo que eu passei, eu digo vá, porque a sua vida vai mudar. E não é mudar no sentido corporal, só no sentido físico. A sua mente vai mudar, o seu lado espiritual vai mudar, porque a atividade física, ela não mexe só com o corpo, ela mexe tanto com a mente da gente, que você começa a ver o mundo de outra forma. Você começa a se amar, a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar e a entender que o seu corpo, ele também é a sua casa. E você precisa cuidar da sua casa, não é? Se cai um reboco da laje da sua casa, você tem que arrumar, porque senão vai destruir o resto. A mesma coisa é o seu corpo. Isso aqui a gente tem emprestado e é o nosso lar. Então, se você não se cuidar, não ter esse amor por você, porque isso é amor próprio. Quando você entende que quando você vai para academia, você começa a mudar totalmente até a sua forma de pensar e agir, você vai se tornar uma outra mulher. Você vai agradecer todos os dias pelo começo difícil que você teve. E você vai agradecer por ter tido esse começo difícil. Maravilha, Lu. Muito, muito obrigado por ter contado a sua história, por ter falado coisas que você nem tinha falado nem pra mim ainda. Você falou tudo de coração aberto aqui. Eu queria deixar o meu muito obrigado por ter participado. Zé, eu que agradeço demais. E já você que assistiu até o final aqui, já compartilha com alguma pessoa que você sabe que ela está precisando ver esse podcast, assina esse canal e já toca aqui, ó, curte, porque para ajudar a chegar em mais pessoas. Muito obrigado.